O poder da oração na visão. Não levante a mão, mas quem aqui já orou hoje? Quantos já oraram hoje? Às vezes nós acordamos já naquela correria, vou colocar o celular para despertar 7h30, porque vai começar 7 horas, vai começar 8 horas. É a conta de eu levantar, tomar um banho, tomar um café e chegar lá na conferência. E às vezes esquece de orar. Então a oração, ela tem que ser a nossa prioridade. Tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, tudo que está acontecendo aqui nesses dias, tudo que irá acontecer aqui durante esses dias, talvez você não saiba, mas já houve, irmãos, está havendo, continuará havendo irmãos que estarão orando e jejuando por esse propósito. Não acaba aqui a conferência, ela continua. Falava com o pastor Valmir, cadê o pastor Valmir? É uma bênção de Deus, Deus abençoe. Falou para mim assim: pastor, e depois da conferência, que nós vamos fazer na conferência? Vamos continuar assim, vamos continuar, e depois da conferência nós vamos continuar esse propósito de jejum e oração em agradecimento pelo que o Senhor vai fazer naquele lugar. Então não é somente orar para o início, orar pela continuidade aqui na conferência, não, é orar após a conferência em agradecimento pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Então quando nós oramos com visão, nós já oramos agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez. Então nós, como crentes, vamos falar assim, como servos de Deus, nós temos essa responsabilidade, nós temos esse compromisso. A oração, ele é um método de Deus ouvir e falar conosco. Então, às vezes você fala com Deus: Deus, fala comigo, mas você não fala com Ele. Você não para poder conversar com Ele, para poder orar a Ele, pedir o direcionamento a Ele. Você não para ouvir a Ele. Então nós temos que tirar o nosso tempo de oração. O próprio Jesus orava. A Bíblia fala, Lucas 22, versículo 39, fala assim que o Jesus, como de costume, saiu para subir ao monte, e ali ele orava. Então era o costume de Jesus orar. Jesus orava. E às vezes nós queremos orar. Às vezes nós queremos andar no limite do nosso tempo, no limite da nossa. Às vezes acordamos para trabalhar, não tiramos um tempo para orar. Chega em cima na hora do serviço. Comece a ter essa disciplina de oração. Comece a colocar prioridades na sua vida. E a oração é a maior prioridade na sua vida, é a oração. A oração tem que ser uma prioridade na sua vida. Nós temos a revista da Escola de Crescimento aqui, ó, tem até aqui, ó, a oração. Na recepção tem, né? Aqui, ó, Vida na Palavra, oração. E aqui tem uma parte dela que nós estudamos que fala aqui, ó, a oração deve estar acima de todas as programações da igreja. A oração tem que estar acima de todas as programações da igreja. Não adianta nada fazer tudo bonito, uma ornamentação maravilhosa, uma recepção maravilhosa. Estou falando isso aqui porque eu sei que eles oram, viu, irmãos? Se não achar que está dando direto, né? Não, eu sei que eles oram, viu? Pastor Elaine, a gente acompanha, sei que ora. Ora e ora forte mesmo, ora com visão. Então não adianta preparar tudo e não orar. Não adianta eu preparar uma pregação que é um espetáculo, né, pastor Anderson? Um espetáculo, mas não ora. Nós temos que dar prioridade à oração, porque é através da oração
Deus vai direcionar o que você vai fazer. Através da oração. Jesus orava, irmãos, coloque isso na cabeça. Jesus orava. Não adianta pegar uma oração o pastor Antônio Júnior mandou aqui uma notificação, eu vou escutar a oração. Não, é você orar, entende? Não é ficar dependendo da oração do pastor Antônio Júnior, que a gente escuta muito isso do Antônio Júnior, é uma bênção. Mas não adianta ficar ouvindo a oração dele todo. Não, é você orar, é você falar com Deus, é você ter a sua intimidade com Deus. Aí daqui a pouco você começa a desenvolver um ministério. A oração, ela muda a história de uma nação. Nós não cremos nisso? Nós cremos nisso, não cremos? Pode ver, irmãos que não oravam, começou a fazer campanha de oração de um mês para cá, que não é verdade? Pessoas que você nem imaginava te mandam mensagem ali: vamos clamar pelo Brasil. Mas será que a intenção é essa mesmo? Será que não é só para ter um alívio lá na frente? Eu não vou ficar entrando, mas vocês estão entendendo, né? Pessoas que você nunca imaginou endoidaram o cabeção e ficou assim: vamos orar. Primeiro endoidaram o cabeção, depois falaram assim: vamos orar. Depois de certos resultados. Mas aí, não adianta, né, pastor João Paulo? O negócio não é de uma hora para outra. O negócio é uma sequência. Quando lá no Titanic, isso eu aprendi, eu fiquei maravilhado. Quando lá no Titanic olharam e falaram assim, ó, o que eles falaram? Não é isso não. Perdão, eu não expliquei. Quando eles olharam o iceberg lá na frente, é isso mesmo que fala? Eles falaram o quê? O iceberg, né? É isso mesmo que fala? Iceberg, aí, iceberg. Quando eles falaram isso, irmãos, eles estavam falando daquilo que eles estavam vendo. Presta atenção nisso. Eles estavam falando daquilo que eles estavam vendo. Mas antes daquela ponta, irmãos, lá embaixo já tinha uma rocha de gelo. Entende? Não começa lá em cima, começa lá embaixo. Não começa lá em cima naquilo que você está vendo, começa lá embaixo naquilo que você não está vendo. Então não adianta eu desesperar na hora que eu estou vendo, o negócio já aconteceu lá embaixo, só está crescendo. A visão que eles teve já era de algo que estava acontecendo, mas que eles estavam vendo, mas eles não viram o que já estava acontecendo lá, o que já estava plantado, a raiz que tinha lá embaixo. A nossa oração, será que vai ser só um mês? A nossa visão pelo Brasil, será que vai ser só um mês? Jesus, ele pagava o preço em oração, ele acordava de madrugada, ele subia um monte de madrugada, chamava os discípulos para orar, os discípulos ficavam ali meio capengando, ia lá, mas ele pagava o preço, Jesus pagava o preço, e nós? E Jesus orava com visão, ele não orava da boca para fora, não, ele já orava com visão, ele sabia que ele estava orando, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele tinha que cumprir aqui nessa terra, o chamado dele aqui nessa terra, ele sabia. E nós, sabemos o que nós queremos? Sabe quando nós vamos saber o que nós queremos? Quando nós começarmos a orar a Deus e começarmos a entender o que Ele quer para nós. Entende? É o que Ele quer para nós. Não é a minha vontade, mas é a vontade dEle. Quando muitas vezes nós cantamos: já estou crucificado com Cristo,
agora vivo não mais eu. Aí ele fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A gente, é muito bonito falar isso, mas na hora da verdade, na hora do vamos ver mesmo, só vai permanecer aqueles que tiverem visão, aqueles que tiveram alicerçado através da oração, não vão abandonar a fé, não vão trocar o nosso Jesus por migalhas, por nada, né? Por migalhas nem por nada. Não vou trocar o Jesus por um prato de lentilha, por nada. Vai permanecer naquilo que Ele te deu, na visão que Ele te deu. Nós temos que perseverar na oração. A igreja que ora, ela resiste aos ataques de Satanás. O Espírito Santo se move aos pedidos dos membros de uma igreja que ora. E ela controla o destino das nações. Deus abençoa a sua nação. Quando nós oramos com visão, Deus ele abençoa a nossa nação. Agora você que está aqui nessa manhã, que se disponibilizou a orar pela nossa nação, não para depois do dia 30 não. Não para depois do dia 30 não. Nós temos uma vida inteira para orarmos aqui na terra, para clamarmos e orarmos com visão, orarmos com alvos. Temos que ter alvos para orar. Se nós nos colocamos na brecha agora, nós temos que continuarmos na brecha. Não é uma vez só não. Todos os dias nós temos que nos colocarmos na brecha. É orarmos mesmo, é sermos ativos na obra do Senhor, é poder dar, é poder doar, aleluia. E nós não podemos depender, irmãos, da nossa carne para orar. Nós não podemos depender da nossa vontade para orar, porque a nossa carne é egoísta. Olha para o seu irmão e fala assim: a sua carne é egoísta, assim como é a minha. Não fala só que é a dele, não fala assim como é a minha. A nossa carne ela é egoísta, ela não vai querer orar mesmo. A nossa carne ela vai querer ficar deitada lá no hotel, lá até mais tarde, até 15 para as 8. Agora eu acordo, levanto rapidinho e vou para o culto. A nossa carne ela pede para satisfazer as coisas aqui da terra. Por isso que em Gálatas fala que há uma luta constante entre o espírito e a carne. Fala: vivei em espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Por quê? O espírito milita contra a carne contra o espírito. É uma luta constante. Não é uma luta um dia, não, é uma luta constante. Se nós formos depender da nossa vontade para orar, nós não vamos orar nunca. Por isso que nós temos que matar a nossa carne. É nós entrarmos no propósito com o Senhor mesmo. É termos essa visão com o Senhor mesmo, orarmos mesmo. Porque a oração, ela vai mover. A oração que nós fizermos, ela vai fazer a diferença onde nós estivermos. Então é através, pode ver que nós que somos crentes, muitas vezes as pessoas falam assim: você é crente? Sou. Ora por mim lá, hein? Não é? Você é crente? Sou. Ora por mim lá. Ora, amém. Vamos orar no nome de Jesus. Porque eles veem em nós, olha só, hein? Através da nossa profissão de fé, eles veem em nós que a nossa oração faz a diferença. Mas será que faz? Eles veem em nós isso. Como eles não têm um discernimento, pela aparência eles veem. Pelo que nós confessamos, eles veem. Mas e na hora do vamos ver mesmo? Na hora de orar mesmo?
será que vai fazer a diferença? Então nós temos que ter essa visão na oração. Nós não podemos ser crentes meia boca, crentes que oram na hora que hoje eu estou de boa, hoje eu vou orar. Não, é orar mesmo, é ter essa intimidade com Deus. Não importa o tempo que você vai ficar orando. Eu oro 2 horas por dia direto. Não estou falando disso não, estou falando de você orar. É um pastor que fala assim, eu não consigo orar meia hora direto. Mas ele fala assim, mas eu não consigo ficar meia hora sem orar também. Entende? Eu não consigo orar 1 hora direto, meia hora direto. Ele fala meia hora. Mas ele fala assim, mas eu não consigo ficar meia hora sem orar. Olha a diferença, irmãos. Eu não estou falando de ficar 2 horas, 24 horas orando, não. Estou falando de orar. Estar em intimidade com Deus, estar em comunhão com Deus. A oração não é aquele tempo só, aqueles 10 minutos você tira, aquela meia hora você tira só, não. A oração é a nossa vida inteira. Nós estamos ali orando, intercedendo a todo momento. Está trabalhando, está intercedendo, está orando. A oração você não precisa ficar ajoelhado. No dia o pastor João Paulo foi lá na igreja, lá o povo ficou doido. Olhou para ele, chegou lá na igreja, lá, a primeira coisa que ele fez, pegou o microfone lá, deitou no chão. Vamos orar, irmão. Deitou lá no chão e esticou assim, As irmãzinhas começou todo mundo a olhar um para o outro. Ele era doido mesmo. E deitado lá orou. Aí ele falou a respeito também da oração lá. Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Desde quando Ele vai sempre ouvir, mas Ele vai nos atender quando nós estivermos com um propósito, com uma visão, naquilo que alinha a visão dEle. A nossa oração, ela tem que estar alinhada com o que Deus quer para nós. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando nós alinhamos a nossa oração com a vontade de Deus, ali algo novo acontece. Porque Ele quer que nós tenhamos essa mesma visão. E quando nós andamos no Espírito, nós começamos a identificar o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus quer para o nosso ministério, aos pastores, ao que Deus quer para as suas igrejas. Nós temos que alinhar a nossa oração com a oração de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, que seja feita não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Essa é a oração que nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer. Nós temos que orar, pedir o direcionamento de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que faz nascer em nós o desejo de orar. O desejo sempre nasce de Deus. Temos que orar pedindo a Deus mais desejo, e devemos deixar o Espírito Santo controlar a nossa carne, pois é Ele que nos ajuda a orar. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 fala isso. É Ele que nos ajuda a orar. É o Espírito Santo que intercede junto ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos orienta, Ele nos direciona. Por isso que temos que alinhar a nossa oração com a vontade de Deus. Aleluia. E uma palavra-chave para oração: disciplina. A disciplina, ela vai nos fazer alinhar com Deus, alinharmos com a vontade de Deus. Quantos aqui já entraram numa academia e falaram assim: agora eu vou ficar fininho, fitness, agora eu vou ficar saudável? Quantos aqui já fizeram isso? Já entraram e olharam assim, às vezes até já olharam no espelho, levantou assim: não vou levantar não, porque barriguinha tá...
Olha assim e fala assim: isso aqui não me pertence, isso aqui vai sair daqui agora, no nome de Jesus. Eu vou começar a malhar, eu vou entrar no propósito aí, e até jejum, irmãos, né? Começa até a jejuar, já viu? Você está jejuando? Tô. Está no propósito? Tô. Mas a intenção é outra. Olha só para você ver, até nisso Deus fala com a gente, né? A visão é outra, irmão. A visão do jejum não é ser tocado por Deus. A visão do jejum nesse ato é emagrecer. Aí pega nessa visão, alguns, né? Pega nessa visão e vai. E consegue, emagrece, fica fininho. Aí alcançou a visão, não alcançou? Esse. E aqueles que começam, vou começar por mim, que começam e falam assim: não, isso aqui não me pertence mais, eu tirei uma foto antes. Mano, é doido demais. Não sei se vocês já fizeram isso, ou é só eu, às vezes sou eu, que tiro uma foto antes e falo assim: daqui 2 meses eu vou tirar outra para mostrar o antes e o depois, né? Fala assim: fala Deus, tira uma foto antes. Aí daqui a pouco, aquela foto, eu até apaguei a foto que eu tirei antes. De vez em quando aparece lá no Google Fotos, lá, é a foto de 3 anos atrás. O negócio só vai de mal a pior, irmãos. Piorou. Por quê? A minha visão foi fraca naquilo. Eu não consegui, eu não permaneci. Faltou disciplina. Eu até enxergava lá na frente, sabe? Até falei: eu vou voltar igual eu era antes, no nome de Jesus. Mas você falou, irmãos, foi 2, 3, 4 meses no máximo, né, chefe? Nem 4 não, me ajuda aí, 4, por exemplo. Mas quase 4 meses, nem 4 ela está falando ali. Eu parei, não aguentei. Eu falei: não aguento mais isso, irmão. Ficar fazendo força, ficar correndo na esteira, arruma um futebol para me jogar, que é mais fácil. Não aguentei, parei. Sabe por quê? Visão. Não tive foco na visão. A minha visão parou ali. A minha visão foi limitada. Eu comecei a colocar desculpa. Eu comecei a colocar o cansaço. Coloquei um monte de coisa, irmãos. Agora, de Deus, a visão de Deus, a disciplina espiritual para fazermos a nossa oração, para termos visão naquilo que nós estamos fazendo, ela não pode parar no meio do caminho. Quantos de nós conhecemos pessoas que entraram na igreja e ficaram: eu vou permanecer e pregar, e pegava em oração, participava das reuniões, participava de todas as programações da igreja. Depois, de uma hora para outra, parou. Ah, porque não converteu. Converteu sim. Foram usados por Deus. Foram usados para poder pregar, para poder ganhar almas para o Senhor, mas não prevaleceu, parou no meio do caminho. Por quê? Não teve disciplina. Então a disciplina, olha só, a disciplina é uma palavra-chave. Um discípulo é um seguidor disciplinado. Então, se nós somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Jesus, não somos? Somos seguidores de Cristo, né? Somos os cristãozinhos, pequenos cristos. Se nós somos seguidores, se nós somos discípulos, nós temos que fazer o que o nosso discípulo, o nosso discipulador faz. E uma das coisas que ele mais fazia, irmãos, é orar. Jesus orava. Pensa, irmão, Jesus orava. E você? E eu? Será que nós oramos? Será que nós oramos com disciplina?
Será que nós oramos com visão? O que você quer alcançar? Qual a visão que você tem? Será que você ora com visão naquilo que você quer alcançar? Ore direito, tenha disciplina, coloca diante de Deus, comece a alinhar a sua oração com o que Deus quer. Talvez você está orando de uma forma errada, mas quando você começa a orar e começa a alinhar com Deus, Ele vai te mostrar a forma até que você vai orar, o propósito pelo qual você irá orar. Mas comece a pedir a Deus para te mostrar, no nome de Jesus. Cristo muitas vezes sacrificou os seus desejos para estar em oração. Será que nós temos sacrificado as nossas vontades para estar em oração? Muitas vezes não sacrificamos nem para estar num culto, né, irmãos? Qualquer coisinha é motivo para nós faltarmos de culto. Qualquer coisinha é motivo para nós faltarmos de uma reunião, de um discipulado, de um grupo vida. Nós temos que ser focados, nós temos que termos essa disciplina, abrirmos mão da nossa vontade. A oração é entrar em acordo com o que Deus já fez em Jesus Cristo e chegar em um lugar onde nossos pedidos se harmonizam com os pedidos de Deus, do próprio Jesus Cristo. Tem um rapaz aqui, irmãos, acho que é Andrew Murray, é isso mesmo? Ele fala assim, ele é autor de muitos livros de oração. Ele escreve assim, escuta bem, irmãos, aos intercessores aí, o intenso desejo de Deus para abençoar parece de algum modo limitado pela sua dependência da intercessão. Eu ia falar assim, uau, né? Mas falei não. Uma vez pode? Uau! Acabou. Então, o intenso desejo de Deus, presta atenção, acho que vocês não entenderam não. O intenso desejo de Deus, para abençoar, parece de algum modo limitado pela sua dependência na nossa intercessão, na nossa oração. Ele deseja demais nos abençoar, Ele deseja demais abençoar a sua nação, o seu povo, mas parece de algum modo limitado, sabe por causa de quem? Por causa de mim. Muitas vezes é limitado o desejo de Deus de abençoar a nação, não é por causa de você não, é por causa de mim. Então, muitas vezes as bênçãos do Senhor não é derramada, porque eu não oro direito. Eu não oro conforme a vontade dEle, ou eu nem oro. E aí? Vamos começar a orar? Vamos começar a ter visão naquilo que nós queremos alcançar para o reino de Deus? É buscar em Deus em primeiro lugar. É buscar o Senhor em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas, sabe, que nós oramos aí, todas essas coisas serão acrescentadas. Estamos buscando primeiro para essa terra, primeiro para este mundo? Não, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é alinhar primeiro com as coisas de Deus. E depois, essas coisas que nós precisamos, esses suprimentos que Ele sabe que nós precisamos, irá ser acrescentado. Isso, igreja, entenda, isso é dependência de Deus. Isso é dependência de Deus. Então, quando nós alinhamos com Deus a nossa oração, Ele vai olhar, Ele vai fazer igual o relatório que nós mandamos para o apóstolo. Ele vai olhar, analisar, falar,
tem que mudar aqui. Aí nós alinhamos com o relatório que ele deseja. Aí nós alinhamos com aquilo que Deus deseja para a nossa vida aqui nessa terra. E quando alinhamos com Deus, irmão, já era. Aí começamos a andar numa visão espiritual que aquilo que acontece nessa terra não vai nos constranger, não vai nos abalar, não vai abalar a nossa fé, não vai enfraquecer a nossa fé. Pelo contrário, quando mais turbulências acontecem nesse mundo, mais perto nós enxergamos a volta de Cristo. Entende? Temos que olhar por esse lado. Se nós somos espirituais, irmãos, nós não temos que temer este mundo. Se nós estamos alinhados com as coisas do reino, nós não temos que depender desse mundo. Nós não temos que ficar desesperados por causa dos governos deste mundo, porque a nossa prioridade é o céu, irmão. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estou encerrando aqui já, irmãos. Deixa eu ver. Ó, louvado seja Deus. Pega uma água ali depois. Ó, exemplos de orações que mudaram história. Exemplos de orações que mudaram história. Quero dar 3 exemplos. Como vocês leem a palavra de Deus, como vocês estudam a palavra de Deus, eu tenho certeza que vocês vão entender. Para não ler, precisar ficar lendo aqui, eu vou explicar rapidinho. Neemias, lembra da história de Neemias? Estava lá, servindo lá um povo doido. Aí chegaram lá com uma notícia para ele lá: derrubaram as muralhas, o povo lá está disperso. O povo... O que ele fez? Orou. Ele orou ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele começa a se entristecer pela situação que está acontecendo com o povo dele, que ele estava como prisioneiro. Olha você, um cara prisioneiro, numa prisão, orando. Ele orando como prisioneiro, ele consegue alcançar o seu povo em oração. Entende? Sabe o que isso mostra para nós? Independente do lugar que você estiver, nada pode impedir você de orar. Entende? Nada pode impedir você de orar, principalmente quando você tem um alvo, uma visão que alinha com a visão de Deus. Neemias, ele orou para que fossem reedificadas as muralhas de Jerusalém. E ali aconteceu, né, pastor Silvinho? O próprio rei lá que era o chefe dele, notou a diferença nele, no semblante dele. Falou: você está diferente, Neemias. Ah, porque o meu povo está passando necessidade, meu povo não está legal. E ele começou a orar. O rei liberou ferramentas, liberou os materiais, liberou tudo para que ele fosse reedificar as muralhas. E ele não falou assim: ó, agora vai lá, ó, Tita vai lá, o Alisson, Israel vai lá e edifica as muralhas lá, beleza? Não. Ele orou, Deus respondeu, ele foi, entende? Ele foi, ele saiu do seu lugar. A oração é a fé em ação. A fé sem a obra é morta, não é isso? A oração, ele foi, orou, recebeu a resposta e saiu do lugar dele. E olha só, irmãos, quando nós temos visão naquilo que nós oramos, Deus, ele move, e ele tira um cara que era copeiro para se tornar um governador. O cara era copeiro em 52 dias. 52 dias passou de copeiro para governador.
Ele desejou ser governador, pastor? Não. Ele desejou reedificar as muralhas. E quando nós desejamos reedificar as muralhas, quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, o que é que acontece? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, né? O que é que acontece? Essas coisas serão acrescentadas. Ele não sonhou com isso, em ser governador. Ele não falou assim: eu só vou lá fazer, ó, pega essa, eu só vou lá fazer se vocês me colocar como governador. Aí eu vou. Pegaram aí? Eu só vou fazer, pastor Silvinho, se me colocarem como governador. Se não me colocarem, eu não vou não. Não. Ele foi fazer porque ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão. Ele não queria ver o seu povo sofrendo. Ele não queria ver o povo de Deus sofrendo. E o povo de Deus estava sofrendo porque Deus é mau ou não? É porque faltava pessoas orando com visão. É porque faltava pessoas que tinham uma visão do reino, das coisas de Deus, que o povo de Deus não pode ficar na mão do inimigo, não pode ficar sendo destruído pelo inimigo. E ele orou, e Deus, que sonda os corações, Ele que conhece as nossas intenções, Ele sabia o que Neemias queria. Neemias não queria um cargo, Neemias não queria ser reconhecido, Neemias queria estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então a oração, outra oração, a oração de Ana. A oração de Ana, primeiramente, era o quê? Para ela se engravidar. Penina fica tirando sarro de mim, Penina fica me zoando, fica zombando de mim. É zombando, irmão, eu queria achar a palavra zombando. Penina fica zombando de mim. Aí Eucana chega e fala assim: que isso, mulher? Não te vale eu mais que 10 filhos? Um cara egoísta também. Em vez de ajudar na oração, não te vale eu mais que 10 filhos. Não, mas Ana continua orando. E quando, olha só, irmãos, Ana estava orando no templo. Fala assim, no templo. Vocês conhecem a história de Ana, né? Ana estava orando no templo. E quando ela estava ali no templo orando, a palavra de Deus fala assim que o profeta, o sacerdote era o Eli, né? Eli era o sacerdote. E estavam ali também como sacerdotes os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, não é isso? Falam que eles estavam lá também no templo. Olha só. E quando Ana começa a orar, a Bíblia fala que Deus havia deixado Ana estéril. Por 2 vezes fala isso. Que Deus havia encerrado a madre de Ana. Ela estava orando no templo. E estavam lá no templo como sacerdotes, Ofni e Finéias. E sabe o que acontece, irmãos? A Ana estava orando para ela. Ana, ela tinha o desejo de olhar assim, pastor Elane, e falar assim: eu vou ter um filho e eu vou jogar na cara da pastora Elaine que eu tenho filho, e ela vai parar de zombar de mim. Porque o que ela mais precisava na mente dela era provar para Penina que ela tinha um filho. Ela queria parar com a humilhação dela, de ser humilhada, não é isso? Ela queria satisfazer o seu ego ali e falar assim: não, eu não quero mais viver nessa vida, eu quero ter um filho para essa mulher parar de ficar rindo de mim. Mas quando ela começa a mudar a sua oração,
Quando ela começa, irmãos, a alinhar a oração dela com o que Deus estava necessitando, olha só, se você for ver, estudar essa passagem, você vai ver, irmãos, que é coisa de Deus mesmo. A Bíblia fala que Eli já estava ficando cego, Eli já não tinha mais controle dos seus filhos. Deus falava para Eli: Eli, olha, os seus filhos estão fazendo tudo errado, você está quieto, você está passando a mão na cabeça, você está fazendo tudo errado, Eli. Olha só, eles estão pegando as gorduras aí, eles estão fazendo churrasco e você está comendo também. Eli sossegadinho, hã? Estava comendo picanha. E eles estavam lá. Aí o que acontece, irmãos? Ana muda a sua oração. Ana, ela ora assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, olha, eu o quê? Devolvo ao Senhor. Eu devolvo ao Senhor. Não vai ser mais meu. Sobre a sua cabeça não passará navalha, ele não beberá bebida forte, não, porque é do Senhor, é o Senhor que vai controlar. Entende? Aí Eli olha para Ana orando e fala assim: mulher, está embriagada uma hora dessa, mulher, dentro da igreja ainda. Oh, meu Senhor, não entende a sua serva como uma mulher embriagada, não. Eu estou orando com angústia na minha alma, eu estou angustiada. E ela ora, ela começa a alinhar, ela começa, sabe, irmãos, isso aí não está lá na Bíblia não, isso aí eu fui, sabe, Deus foi mostrando assim para mim, assim, sabe. Ela estava orando no templo. A Bíblia fala que os filhos de Eli estavam no templo fazendo tudo que era errado, se deitando com as mulheres na porta do templo, pegando os sacrifícios e fazendo. Aí eu creio, sabe, isso eu creio, que ela olhando aqui fala: não, o sacerdote já não está tendo o discernimento espiritual, o sacerdote já não está enxergando o que está acontecendo, não está conseguindo nem discernir espiritualmente o que está acontecendo comigo, porque eu estou orando aqui, ele está falando que eu estou bêbada, eu estou orando, ele está falando que eu estou embriagada, e eu tão quebrantado, eu tão no espírito, ele fala que eu estou tonto. Aí ela muda a oração dela pelas circunstâncias. Aí nasce Samuel, né? Nasce Samuel. Aí depois que desmama o menino, devolve ao Senhor. Entende? Devolve ao Senhor. Aí chega lá, leva lá para o Senhor. Aí quando vê, tá um dia lá, o Senhor chama o menino: Samuel, Samuel. Aí vai Samuel correndo lá para perto de Eli e fala: o Senhor me chamou, Senhor? Não, chamei não, vai lá dormir. Aí depois de novo: Samuel, Samuel. O Senhor me chamou, Senhor? Não, chamei não, vai lá dormir. Samuel, Samuel. Chamou, Senhor? Chamei não, vai lá dormir. Ó, aí depois, sabe, irmãos, aí o povo dormiu. Eli, o sacerdote, não estava identificando mais. Não estava identificando mais que era Deus chamando o Samuel. Entende? Só que tem um detalhe. A palavra de Deus fala assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel, ele estava deitado lá no templo do Senhor, do lado da arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, entende? O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E Eli representava a lâmpada de Deus ali no templo. E a Bíblia fala que Eli já estava ficando cego. Ele já não conseguia mais enxergar.
não estava conseguindo mais enxergar. Ele já estava perdendo a sua visão. Ele estava perdendo a sua visão. Não estava conseguindo mais enxergar. E depois, com sequência de tudo isso, a Bíblia fala que Ofni e Finéias vai para a guerra, pega a Arca da Aliança e leva, e são mortos. E quando dão a resposta, a notícia para Eli que os seus 2 filhos tinham morrido na batalha, ele continuou sentado. Mas depois que falou assim, a Arca da Aliança foi tomada, a Bíblia fala que ele caiu sobre o seu pescoço e morreu. Sabe por quê? A Arca da Aliança foi tomada do meio do povo. Por causa de quê? O seu sacerdote havia perdido a visão. Mas havia ali um menino que já havia levantado por Deus. Por quê? Ana orou com uma visão. A nossa oração, ela tem que ter visão. Acabou meu tempo, mas eu quero só falar 1 minuto, pastor Júnior. 1 minuto. A melhor de todas, irmãos, a oração de Jesus. Jesus, lá no Getsêmani, quando ele ora, ele fala assim: Senhor, se quiseres, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Senhor, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Jesus, quando ele estava orando, ele estava tendo a visão de tudo que iria acontecer aqui hoje. Através da oração de Jesus, lá no Getsêmani, há muitos anos atrás, nós estamos aqui hoje para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então nós não podemos parar com essa visão, nós não podemos estacionar aqui, nós temos que ter foco na visão, nós temos que ter foco naquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Então a Transcultural, ela tem um foco naquilo que ela faz, então nós temos que continuar neste foco, e nós não podemos parar, nós temos que romper, ir adiante, tocar e ir além. Amém? No nome de Jesus, agradeço pela oportunidade.